Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou continuar contando sobre o desenrolar dos fatos que aconteceu depois de eu ter trocado o escapamento, o muffler, né, do carro. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar as boas-vindas para quem está chegando agora no canal. Seja muito bem-vindo, que venha por bem, e gostaria de dizer que aqui nós somos uma comunidade. Ou seja, eu não encaro vocês como se fossem meros seguidores, tá? Eu encaro todos vocês como meus amigos, né? E juntos nós formamos uma comunidade onde discutimos, trocamos conselhos, desabafamos, entre outras coisas. Aqui no meu canal eu conto sobre a minha rotina nos Estados Unidos, as minhas experiências. Infelizmente não dá pra contar tudo, porque senão eu teria que viver especificadamente em função do YouTube e eu não tenho esse tempo. Mas algumas coisas que eu acho relevante, eu conto aqui pra vocês usarem como experiência, darem opiniões construtivas ou simplesmente acompanharem a rotina de uma mãe sozinha aqui nos Estados Unidos. Então, bora comigo. Gente, esse vídeo vai ser meio que uma continuação do vídeo anterior. Pra quem não assistiu, eu vou deixar o card aqui pra vocês entenderem um pouco do que tá acontecendo e do que aconteceu nos últimos dias, né? E que tem deixado a minha rotina um pouco corrida. Bom, pra quem assistiu o último vídeo, acompanharam aí que eu paguei o guincho até a borracharia e por 2 vezes o rapaz e a atendente também, porque foi a primeira vez que eu liguei, foi uma moça que atendeu e depois um rapaz, e eles informaram errado. Primeiro eles falaram que tinha pneu que servia no meu carro, paguei o guincho, $125, chegou lá, eles simplesmente disseram que se enganaram e não tinham pneu, ou seja, $125 que foi pelo ralo, né? Aí, para não ficar no prejuízo, eu pedi para que pelo menos eles colocassem o step para mim no lugar do pneu, tendo em vista que eles já tinham desparafusado, né, soltado os parafusos, que eu não consegui soltar com uma chave comum. Eles têm aquelas pistolas de ar, pneumáticas, se eu não me engano, né, de ar comprimido, que consegue soltar os parafusos quando eles estão velhos, né, emperrados, enferrujados, não sei a palavra certa para isso. Então eles soltaram, colocaram o step no lugar para mim, e eu fiquei com o meu prejuízo do guincho. Pelo menos consegui sair de lá rodando, e naquele exato momento que eu tinha acabado de sair de lá, eu gravei pra vocês aquele finalzinho do penúltimo vídeo. Então corre lá assistir pra situação fazer sentido pra você, se você ainda não assistiu. Pra quem me acompanha, já sabe o que tá acontecendo, e essa vida tá parecendo uma novela, né? Mas é isso, gente. É um leão por dia que a gente tem que domar, e assim a gente vai seguindo a vida, né? Bom, logo quando eu saí de lá, eu notei que o carro estava um pouco duro, tanto na direção quanto na transmissão, né, de passar a marcha, além de um barulhinho como se estivesse rangendo algum metal. Muito desconfiada, né, eu fui atrás de ver o que era esse barulho, porque na minha cabeça eu achei que o rapaz que parafusou a roda não tinha muita experiência, né? Então eu fiquei desconfiada que ele tinha mexido em alguma coisa errada e começou a raspar a roda. E pra quem não sabe, eu tinha feito alinhamento alguns dias antes, né? Acho que uns 10 dias antes. E aí eu falei, não tem alguma coisa errada. Ouvi falar de um mecânico que era bom e cheguei lá e realmente o cara é bom, gente. Nossa, fiquei até feliz de encontrar ele, viu? Mas eu não tô falando de mecânico igual esses que tem por aí, não, tá? É um mecânico de verdade, que tem uma oficina e que não tem nenhum tipo de preconceito, né? Lembrando que eu estou falando de pré-conceito. Ou seja, que não tire conclusões baseados em falácias dos outros, né? Brincadeiras à parte, o mecânico, ele é um árabe, entende bastante de carro, e chegando lá eu tive que trocar o freio e mais as rodas do freio. Eu não sei como chama isso. Se você souber, coloca aí embaixo nos comentários pra mim.
É tipo um disco de ferro assim, que também faz parte do freio e da roda. E eu tive que trocar. Resumindo, gastei mais 450 dólares só pra resolver o freio traseiro. Aí, gente, fazendo as contas, não lembro quanto eu parei. 800? Tava em 800. Então agora mais 450 pra conta. Dá 1.250. Que já foi gasto com o carro. Só esse mês. Complicado, né? Mas tá bom. Tô arrumando aos poucos. E no final, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Gente, outra coisa. Mudando um pouco de assunto rapidão. Em relação à minha saúde, algumas pessoas perguntaram, né? Umas pessoas queridas estão preocupadas e perguntaram. Eu quero dizer que tá tudo bem, gente. Na medida do possível, né? Tá tudo bem. Eu ainda estou em tratamento por causa da anemia. É um tratamento longo, tá? Dura aí de 6 a 8 meses, até um ano, dependendo da absorção do corpo, né? Então a gente tá aí, tá na luta. Estou fazendo o tratamento certinho. Estou tomando o ferro, né? O suplemento, vitamina D em doses altíssimas. E para ajudar, como eu tô com a imunidade fraca, me deu uma infecção de urina. Então eu tive que tomar antibiótico semana passada. Tomei 10 dias de antibiótico. Então isso enfraquece, né, um pouco mais o corpo. Prejudica um pouco o tratamento, né, da anemia. Mas são coisas que acontecem, gente. O negócio é se tratar e sarar, né? Mas é isso. Como diz o ditado por aí, né? Que não mata, fortalece. Brincadeiras à parte. E que continue fortalecendo e fortaleça muito mais, né? Tô fazendo um resumão pra vocês sobre a saúde aí, porque eu não gosto de entrar muito em detalhes, assim, né? Sobre coisas muito pessoais em relação à saúde. Mas também quero ser justa com as pessoas que se preocuparam, né? E me perguntaram como eu estou, como eu estava e como eu estarei. Então eu quis fazer esse resumão aqui pra vocês, tá bom? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Novo dia. Aliás, já faz uma semana que eu tô tentando gravar um vídeo pra vocês e não consegui, porque muita coisa aconteceu e eu tô numa correria ainda. Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, eu tô tentando levantar um dinheiro pra poder consertar o carro todo. Todas as coisas que faltam, né? Consertar. E nisso eu tô me dedicando em 2 turnos, né? Então tá bem corrido. É sábado, é domingo, não importa o dia. Pra ser sincera com vocês, o único dia que eu parei, né, que eu tirei folga, foi no dia do Thanksgiving, que foi feriado aqui. E aí eu tirei de folga. Mas não foi folga completamente não, porque eu tirei o dia pra arrumar a casa. Então botei ordem em algumas bagunças, consegui o armarinho que eu queria pra guardar as comidas lá que ficam em cima daquela mesinha, ficavam, né, agora. Porque ali tava muito ruim, tava até com uma visão poluída, assim, sabe? Quando você olha e parece desorganizado, eu não gosto disso. Então tava me irritando aquilo. Toda vez que eu chegava lá, me irritava. Aí eu consegui o armarinho de doação, gente. Uma senhora americana postou na internet e aí eu fui lá buscar. E tá bem bonzinho o armarinho, sabe? Só tá com alguns descascados e tal, mas assim, funcionalmente, né? Na parte funcional do armário, ele tá dando conta do recado, ó, maravilha. Então, pra mim tá ótimo. Já coloquei no lugar, né, com a ajuda dos meus filhos. E demos uma faxinona nele. E ele ficou perfeitinho. Já guardei tudo lá dentro. E agora não fica aquela bagunça mais em cima daquela mesinha preta que ficava antes. Inclusive eu tirei a mesinha preta. E meu filho quis a mesinha pra estudar. Porque ele já tinha uma mesinha no quarto dele, mas a mesinha tava cheia de livro, tinha os brinquedos lá dele também. E aí tinha pouco espaço para ele estudar. Agora ele tem 2 mesinhas. Uma só para estudo e a outra para deixar o que já estava em cima, né? Que é alguns brinquedinhos e
livros e outras coisinhas dele lá. Então, aos poucos, gente, a casa tá ficando organizada. Aos poucos, bem aos poucos. Muita gente pergunta por que eu não compro os móveis no brechó. Gente, eu até poderia comprar, mas eu não estou comprando porque eu tô com outras prioridades para gastar, gente. Às vezes a gente paga aí 30, 50 dólares, né, num armário, nessa faixa, 50, 60 dólares o armário que eu queria. Tô falando de usado, tá, gente? Novo é mais de 100. Se eu vou lá na Thrift Store, que é o brechó daqui, e pago, sei lá, 50 dólares, vamos arredondar aí pra baixo, porque o último que eu vi tava 60. Vamos lá. Eu vou lá e gasto 50 dólares num armário. Esses 50 dólares já é metade, por exemplo, um pouco menos da metade, né, da troca de óleo do carro, né, que é 125. Então, o que eu penso? Vou pegar um armário de doação, não vou gastar com armário, e aí eu uso esse dinheiro, esses 50 dólares, entre aspas, que a gente tá usando de exemplo, pra juntar pra trocar o óleo do carro, tá? Então, essas minhas prioridades por enquanto. Até porque o carro eu uso para o trabalho, então eu não posso ficar sem carro. Então a prioridade é muito mais consertar o carro do que ir lá e comprar um armário, tá, gente? Então eu só queria deixar isso claro, porque eu vi alguns comentários falando: ah, mas ela quer ser desorganizada porque ela podia muito bem ir no brechó e comprar um armário. Não é questão de ser desorganizada, a questão é que eu tenho prioridades, entendeu? E quando eu boto prioridades, eu sou centrada nisso. A minha prioridade, por enquanto, vai ser consertar o carro. Depois, quando eu acabar todas as manutenções que ele precisa, aí sim eu penso em estabelecer outra prioridade, entendeu? É óbvio que eu queria ter dinheiro para tudo. Pro carro, pro armário, para ajeitar minha casa. Quem não gostaria de ter dinheiro para tudo que quer? Mas não é a minha realidade no momento, tá, gente? Então vocês têm que entender isso, né? Vocês, assim, quem comenta que eu poderia ter ido lá e comprado um usado e tal e tal. Não é questão de não querer comprar um usado. É questão de que eu necessito investir o dinheiro em outra coisa mais importante pra mim neste momento, tá? Então, é isso. Ficou claro? Outra coisa que levou ao meu sumiço, gente, foi porque eu andei uns dias chateada, bem chateada mesmo, triste, porque quando eu saí do Brasil, né, meus filhos tinham um coelho, já estava com a gente há um ano, né? E aí depois a gente morou com a minha mãe por 2 anos, né? E se apegou ao coelho também. E aí fazem 3 anos que a gente tá nos Estados Unidos. E aí nesses 5 anos o coelho estava com ela. Enfim, se vocês pesquisarem aí, a vida média de um coelho é de no máximo 10 anos, porque eles são animais sensíveis, né? Mas nesses 8 anos que o coelho esteve com a gente nunca tá preparada para o pior, né? E o coelho faleceu. Então foi um baque, assim, né? Porque apesar de que ele estava com a minha mãe, né, em ótimas mãos, né, ela que deve ter sentido muito mais o baque, porque morava com ela há 5 anos praticamente, né? Com a gente ficou 1 ano só, o coelhinho. E, enfim, aí ele faleceu. E no final desse vídeo eu vou ver se eu consigo uma foto pra mostrar pra vocês, tá? Então assiste até o final pra vocês verem a fotinha dele, como ele era lindo e fofo. Então foi um baque pra todos, né, da família. Porque o coelhinho era o nosso pet, assim, pet da família. Apesar de já estar com 8 anos, né, a gente nunca tá preparado, né, pra enfrentar a perda de um bichinho, né? Um bichinho que a gente trata como se fosse da família e tal. Mas, vida que segue, né, gente? A gente não pode desanimar por essas intempéries da vida, né? A perda faz parte da vida humana, tanto de adultos como de animais, quanto de
situações, oportunidades, amores. Então, assim, por mais que a gente tente pensar em coisas boas nesse momento, né, e não ficar triste, a gente tem que aceitar que perdas fazem parte da nossa vida. E para estar sujeito a uma perda, basta a gente estar vivo, né? Então aconteceu isso, nosso coelhinho faleceu e eu confesso que eu fiquei uns dias aí bem chateada, assim, sabe? Bem para baixo mesmo por causa disso. Daí eu não tava nem com vontade de gravar muitos vídeos, tá? O problema não é com vocês, o problema estava comigo. Mas voltei, né, gente? Voltei, tô de volta. O frio chegou e com ele veio a neve. Tá tudo branco. Vou botar uma foto aqui pra vocês olharem como amanheceu hoje. E com esse friozinho não dá nem vontade de levantar da cama. Mas somos obrigados, né? Porque temos contas a pagar e contas a vencer. Gente, esse vídeo é mais pra finalizar o vídeo que eu já tinha começado a gravar antes de tudo isso que eu contei agora acontecer. Eu não cheguei a terminar o vídeo porque não tinha dado tempo. E aí depois aconteceu isso do coelhinho. E aí eu desanimei um pouco de gravar. E aí eu tô finalizando o vídeo hoje, tá? Então, já se passaram alguns dias desde o primeiro vídeo que eu comecei. Vocês vão começar assistindo ele aí, né? E depois passou uns 10 dias, eu tô gravando esse agora pra finalizar o primeiro vídeo que ficou sem final. Então é mais pra dar um oi pra vocês, pra dizer que eu tô bem, que tá tudo bem. Meus filhos estão bem. Pra quem sempre pergunta aí como estão meus filhos, eles estão bem, com a graça de Deus. E é isso, gente. Deixo aqui pra vocês meus votos de sempre, de que você consiga se lapidar para ser uma melhor versão de si mesmo. Tá chacoalhando o carro, vocês me desculpem, mas o teor da mensagem vocês já sabem, né? Vocês se tornem a melhor versão de si mesmo, que vocês se cubram de energias boas para quem não tem fé em alguma religião, né? Ou que não é cristão. Eu sou cristã, mas não tem nenhum problema de você ter outras crenças. Aqui na minha comunidade, né, no meu canal do YouTube, todos são bem-vindos. Eu não faço distinção de ninguém pela fé, tá? Cada um tem o direito e a liberdade de acreditar no que quiser, no que faça sentido para cada um, tá? Então fique com o que você melhor acredita, que te faça bem, né? Aos cristãos como eu desejo que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau.